Que presença do Senhor nessa noite. Que o Senhor nessa noite venha falar ainda mais aos nossos corações. Que nessa noite a gente venha sair daqui cada dia mais cheios da presença do Senhor. Amém? Convido os irmãos a abrirem aqui no livro de Hebreus, capítulo de número 10. Glória a Deus. Hebreus 10, 38. Glória a Deus. Aleluias. Hebreus, capítulo de número 10, versos 38, amém? Depois vamos abrir aqui no livro de Mateus, capítulo de número 4. Todos encontraram? Esperar mais um pouco, todos os irmãos encontrarem. Glória a Deus. Isso, Hebreus, capítulo 10, verso 38, amém? Glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor vai nos dizer assim essa noite: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Mateus capítulo de número 4. Glória a Deus. Aleluia, Jesus amado. Vamos aqui um pouquinho mais atrás. A partir do versículo 1, Mateus 4, verso 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Até aqui. Esta noite, se eu e você nós colocamos o pé aqui na casa do Senhor, eu quero falar para mim e para você que foi a presença do Senhor que te trouxe até aqui. Se eu e você estamos aqui adorando o nome do Senhor, é porque a presença dele te tocou, a presença dele te sustentou, a presença do Senhor te renovou, e eu e você estamos aqui nessa noite. A palavra do Senhor fala em Hebreus capítulo 10 que é impossível agradar a Deus sem a fé. Que é impossível nós andarmos na presença do Senhor sem a fé. É impossível eu e você estar aqui nessa noite se a fé não estivesse no nosso coração. E a palavra de Deus fala que a fé é a certeza, é a convicção daquilo que a gente não vê, mas aquilo que a gente creu. Isso é a fé. Eu quero falar para mim e para você nesta noite que a promessa do Senhor ela ainda vai se concretizar na tua vida. Aquilo que Deus prometeu na sua vida, na tua casa, na tua família, vai se cumprir na tua história. Mas é necessário a gente ter fé. É necessário a gente acreditar mais uma vez. É necessário a gente olhar para o alto mais uma vez. É necessário a gente ouvir a voz do Senhor. Talvez eu e você a gente chegou aqui. Talvez eu e você a gente olha a nossa situação, olha para a nossa casa. Talvez eu e você a gente olha para aquela promessa que o Senhor fez, mas ainda não se cumpriu. Talvez a gente entrou aqui e esteja ansioso, preocupado, se questionando: Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, porque ainda não aconteceu aquilo. Mas o Senhor nessa noite está pegando na minha e na tua mão, está dizendo para mim e para você nessa noite: eu te chamei para você olhar para o alto, eu te chamei para você caminhar na minha presença, eu te chamei para você não olhar para baixo
baixo para você não olhar para a situação. Essa noite é a noite de você olhar para o alto e falar: Senhor, eu confio na tua presença, Senhor, eu confio na tua voz. Mas é necessário, para que a gente possa viver as promessas do Senhor, é necessário a gente deixar algumas coisas para trás. É necessário a gente deixar algumas atitudes para trás. É necessário a gente colocar o nosso coração completamente no Senhor. No livro de Provérbios fala para a gente confiar no Senhor de todo o nosso coração e não se apoiar no nosso próprio entendimento. Quantas vezes a gente olha ao nosso redor, olha a nossa situação, olha a nossa capacidade, e a gente fala: eu não dou conta, eu não vou suportar, eu não vou passar. Mas nessa noite o Senhor está falando para mim e para você: use a tua fé, coloca a tua fé, coloca a tua esperança, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. O Senhor, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu nas nossas vidas. Enquanto a gente estiver se apoiando na nossa força, enquanto a gente estiver se apoiando naquilo que a gente consegue, naquilo que a gente pode, a gente não vai ver as mãos do Senhor. Enquanto a gente estiver tentando fazer com as nossas próprias mãos, enquanto a gente estiver andando com as nossas próprias pernas, enquanto a gente estiver achando que é na minha força que eu vou conseguir, mas no Senhor nessa noite está falando para alguém aqui nesta noite. Só um momento. Glória a Deus, aleluias. O Senhor está falando para mim e para você nesta noite. Talvez Ele vai ter que tirar alguma coisa da tua vida. Talvez Ele que vai ter que tirar alguma coisa que você esteja se apoiando, para você poder enxergar a mão dEle na tua vida. Talvez você está falando: Senhor, ainda não aconteceu, ainda não foi. Por quê, Senhor? Mas Ele está falando para mim e para você nessa noite: eu quero usar a tua fé, eu quero usar aquilo que eu coloquei nas tuas mãos para você chegar até do outro lado. Talvez você esteja nadando e está vendo nada acontecer, mas é porque é a mão do Senhor que ela vai lá e vai mudar essa situação. É a mão do Senhor que vai mudar essa história. Jesus, depois que Ele foi batizado, foi descido as águas por João Batista, a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo levou Ele ao deserto. Foi o próprio Espírito Santo, foi o próprio Senhor que levou Ele ao deserto. Muitas vezes a gente passa por situações, passa por deserto, e a gente já quer logo colocar a culpa no inimigo. A gente quer colocar a culpa no irmão. A gente quer colocar a culpa no esposo, culpa na esposa, culpa no filho. A gente quer colocar a culpa no trabalho. A gente quer colocar a culpa em qualquer outro lugar. Mas a gente não vê que é a mão do Senhor que nos está conduzindo àquela situação, àquele lugar. Então a palavra de Deus fala que Jesus ali naquele deserto, Ele jejuou 40 dias e 40 noites. E a palavra de Deus fala então que Ele teve fome ali naquele lugar. Então é onde aparece o tentador, é onde aparece aquilo para tirar Jesus do seu propósito. Jesus estava debilitado, Jesus estava cansado, 40 dias, 40 noites sem comer. Então chega um inimigo para poder oferecer. Então chega o diabo para tirar o foco dele. Então chega Satanás e fala: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus poderia transformar qualquer situação, poderia transformar aquelas pedras em pães, poderia. Mas Jesus fala algo tremendo, que é algo que eu e você muitas vezes a gente precisa aprender nas nossas vidas. Jesus olha para ele e fala: nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem.
E eu quero falar para mim e para você. A gente não só vai viver daquilo que a gente vê. Nem só aquilo que a gente se apoia a gente vai viver. Nem só daquilo que acontece nas nossas vidas a gente vai viver. Mas eu quero falar para mim e para você. Se eu e você está aqui de pé nessa noite, é por causa da palavra dele. É a palavra dele que te sustenta. É a palavra dele que vai te levantar. É a palavra dele que vai até a tua casa. É a palavra dele que não vai deixar você morrer. É a palavra dele que vai te colocar de pé. Oh, aremanai, aramanás. Senhor, até quando? Senhor, quando você vai mudar a minha história? Oh, aleluias. Senhor, até quando eu vou ficar nesse processo? Mas assim diz o Senhor para mim e para você: é a minha palavra, é a minha palavra, é a minha palavra. Muitas vezes a gente coloca a nossa fé, a nossa esperança em algo, em pessoas, mas a gente esquece que a gente tem um Deus que é poderoso, um Deus que não perde nenhuma batalha, um Deus que criou, fez os céus e a terra, um Deus que te tirou daquela situação, te trouxe aqui nessa presença, o mesmo Deus que mudou a tua história. Onde está a tua fé? Onde você tem colocado a tua esperança? Onde você tem buscado soluções para a tua casa, para a tua família? Mas o mesmo Deus que sustentou Jesus 40 dias e 40 noites no deserto é o mesmo que vai te sustentar nessa situação. O mesmo Deus que sustentou Jesus até o Calvário é o mesmo Jesus que vai te sustentar nessa trajetória. O mesmo Deus que te prometeu anos atrás é o mesmo Deus que ainda vai cumprir a tua vida. Mas é necessário a gente colocar a nossa fé no Senhor. Muitas vezes a gente começa a nossa caminhada crendo, acreditando que Deus vai fazer, que Deus é poderoso. Mas aí acontece algo e tira a gente do foco, tira a gente da promessa, tira os nossos olhos do Senhor. Mas a palavra de Deus fala que a fé ela é firme, é a convicção de que Deus ele ainda vai fazer na minha e na tua vida, que Deus ainda vai fazer na tua casa, que Deus ainda vai cumprir as promessas dele na tua vida. Mas vamos usar a fé. Qual a fé? No Senhor. Você ainda lembra daquilo que você achou que não ia suportar e você está aqui nesta noite? Você lembra das vezes que você achou que não ia conseguir, que não ia ter mais jeito, mas você está aqui nessa noite? Você lembra das vezes que você entrou no seu quarto, você chorou, você falou: de hoje eu não passo, dessa situação eu não passo. Meu Deus, a minha casa onde vai parar? Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas aí você usou a tua fé e creu que Deus era poderoso para fazer na tua vida. E hoje você está aqui. E hoje você pode ver o que Deus fez na tua vida, o que Deus fez na tua casa, o que Deus fez através de você. Mas talvez o deserto esteja meio dolorido. Talvez o inimigo esteja batendo na tua porta, esteja oferecendo algo e você tem mudado os teus olhos da presença do Senhor. Talvez o inimigo esteja olhando para você e esteja falando: você não vai conseguir, você não pode. Mas o Senhor me trouxe aqui para falar para mim e para você nesta noite. Você ainda lembra da palavra que eu liberei sobre você? Oh, aleluia. A gente tem facilidade de esquecer das promessas do Senhor, mas o Senhor nessa noite está falando aqui: eu sou um Deus que ainda cumpre, eu sou um Deus que ainda te lembro das promessas. Oh, você não vai desistir, você não vai retroceder, você não vai parar, não vai ter desistência na tua vida, não vai ter derrota na tua vida. O inimigo não
prosperidade sobre a tua casa, sobre a tua família. Aramanai, Aramanás. O inimigo até tenta. A palavra de Deus fala que ele ruge como um leão, que ele está ao nosso derredor tentando entrar. Muitas vezes a gente olha o inimigo rugindo como um leão, bradando como um leão, e a gente começa a temer, a gente começa a duvidar, a gente começa a afundar, assim como Pedro estava afundando ali no meio daquele mar. A gente começa a olhar as tempestades, oh aleluias. Mas Jesus olha para ele e fala assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? E a palavra de Deus fala que Jesus vai lá, pega ele, levanta ele no meio daquela situação e começa a andar no meio daquela tempestade. Oh, aleluias. Nessa noite o Senhor está pegando na tua mão mais uma vez. Está falando: você vai chegar do outro lado. Oh, aleluias. A tua casa vai chegar do outro lado. Oh, aleluias. A tua história não vai morrer. Não vai morrer, não vai morrer. Porque o Senhor, Ele é fiel, Ele é poderoso. A palavra de Deus fala que pela fé Abraão ia sacrificar o seu único filho, o filho da promessa. Que pela fé o seu único filho ele ia levar e ia sacrificar ao Senhor. Abraão já na idade de 100 anos. Abraão que tinha recebido a promessa do Senhor. E o Senhor havia provado Abraão pedindo o seu único filho. Pela fé Abraão creu no Senhor. E a palavra de Deus fala que pela fé ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Que pela fé Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Você não está entendendo algo que o Senhor está pedindo para você fazer, para você deixar. Mas a gente não tem fé que o Senhor é poderoso para mudar a nossa história. Então a gente fica segurando cabo de guerra com o Senhor. O Senhor quer ir lá, quer tirar, quer moldar, mas a gente está segurando e a gente não permite o Senhor fazer a vontade dEle. Mas pela fé, algo que era impossível para nós, Abraão creu. Abraão sustentou até o final. E Deus foi fiel para livrar a vida de Isaac. Mas quantas vezes o Senhor Ele quer mudar a nossa história e a gente não permite, a gente não deixa. A gente acha que a gente é capaz, que do nosso jeito é melhor. Ah, Senhor, deixa que eu faça, assim é melhor, desse jeito é melhor, eu vou fazer assim. Mas a palavra de Deus fala que os planos de Deus são maiores que os nossos. Os caminhos do Senhor são maiores que os nossos. Então nessa noite crê no Senhor. Deixa o Senhor fazer na tua casa. Deixa o Senhor fazer na tua família. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E a gente, muitas vezes a gente precisa deixar a mão do Senhor fazer. A mão do Senhor fazer e a gente não deixa. Então passa anos. E essa situação continua do mesmo jeito. Mas a gente vê a fé que Jesus Ele é capaz. A fé que o Senhor Ele é na minha e na tua vida. A fé que Ele não desiste nem de mim, de você. A gente vai ver o sobrenatural acontecer nas nossas vidas. Mas creia no Senhor. Creia de novo, caminha de novo. Deixa as coisas que atrapalham a sua caminhada com o Senhor de novo. Não deixe o inimigo, não deixe o deserto, não deixe a situação paralisar você. Muitas vezes as situações elas querem paralisar a nossa caminhada, o nosso ministério, a promessa de Deus na nossa casa, na nossa família. Mas pela fé, talvez algo que você queira fazer, você está tentando fazer há tanto tempo. Há tanto tempo você quer fazer, há tanto tempo você está tentando, mas você não vê as coisas acontecerem.
Mas o Senhor nessa noite está falando: coloque a tua fé em mim, coloque os teus olhos em mim, coloque nas minhas mãos que eu vou fazer, que eu vou operar. Coloque nas minhas mãos. Oh, aleluias. O Senhor nessa noite está querendo tirar o fardo de você, tirar essa situação que te atrapalha. Às vezes a gente acha: Senhor, não está acontecendo nada, está tudo bem, estou caminhando, estou indo. Mas e a fé para a gente ver? E a fé para ser manifestada através do Senhor? Onde nós temos colocado a nossa fé? O Senhor está perguntando para mim e para você: onde a gente tem se apoiado? Será que a gente tem se apoiado em alguém, em algo, no trabalho, alguma situação? Onde está a nossa fé? Será que é no Senhor? É muito fácil a gente falar: eu confio no Senhor, eu espero no Senhor. Mas o nosso coração não dá descanso. A gente falar que confia é fácil, mas o nosso coração a gente não tem paz. Mas nessa noite o Senhor, Ele quer nos dar paz. Ele nos quer dar descanso para a gente esperar no Senhor. Muitas vezes esperar não é fácil, mas com a fé que Ele é poderoso e que Ele nunca vai falhar na nossa vida. O Senhor, Ele nunca vai desistir na nossa vida. Convido os irmãos a se colocarem de pé nesta noite. Quero que o Vinícius coloque um hino, Marcas da Dor.